Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Falamos ao vivo da redação da TV Câmara e hoje nós vamos tratar de assuntos do interesse da mulher. São duas leis. A primeira é a Lei Maria da Penha, que completa agora em agosto 11 anos. E a segunda, mais recente, de 2015, é a Lei do Feminicídio. E para falar, para abordar esse assunto, aqui com a gente no estúdio, Gleide Sodré. Boa tarde, Gleide, seja bem-vinda. Boa tarde, Eliabe. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Gleide, a gente pode dizer que houve um avanço na relação do tratamento dos direitos das mulheres, passados-se 11 anos da Lei Maria da Penha? Houve um avanço no sentido de denúncias, então acho que primeiro explicar que como a Lei Maria da Penha tem um rosto e tem uma história e tem uma identidade de gênero, identidade de mulher, né? A Maria da Penha existe como pessoa e talvez isso faça com que as mulheres, inclusive, tenham uma identidade muito grande com a lei, com a criação da Lei Maria da Penha. Então ela traz sim um aumento de denúncias de mulheres em relação à violência doméstica e traz também para a sociedade uma sensibilidade sobre esse tema, sobre esse assunto que, como todo mundo pode ver hoje, é um assunto muito sério, quase que um caso de saúde pública também no Brasil. Você é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco e também diretora do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então tem aí uma militância, do PDT, partido de Leonel Brizola. Como é que você enxerga esse dia a dia da mulher? Aqui em Osasco há casos também? Qual é o seu dia a dia? Como é que você trata essa questão da mulher aqui na cidade? Aqui em Osasco a gente tem alguns avanços que aconteceram há pelo menos 15 anos atrás, quando no governo do Emídio de Souza, ele cria o primeiro Conselho da Mulher, institui o Conselho da Mulher aqui na cidade de Osasco. E Osasco, a partir daí, se torna referência no estado de São Paulo como um dos municípios que mais vai avançando na criação de programas voltados para as mulheres nos municípios. E aí Osasco tem históricos de avanços e agora um pouco retrocedendo, né? Osasco tem um ponto muito específico de estar num lugar na região oeste que recebia até poucos anos atrás muitas mulheres por conta do hospital regional, porque a gente tinha ao redor da cidade, a gente não tinha os hospitais regionais, então Osasco recebia muitas mulheres vítimas de violência, mas que não eram tratadas como mulheres vítimas de violência, eram sempre mulheres que caíram da escada, que machucaram fazendo alguma coisa. E aí, ao longo dos anos, Osasco foi, né, as militantes, as mulheres que têm essa militância em políticas de fortalecimento do direito das mulheres vai fazendo com que a cidade vá ampliando as políticas públicas de atendimento às mulheres. E a gente tem hoje, inclusive em Osasco, um centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência. E isso é porque a cidade tem um número grande de mulheres que sofrem violência doméstica. E no início do programa a gente falou da Lei Maria da Penha e da segunda lei, que é a Lei do Feminicídio. É uma lei mais recente, de 2015, promulgada pela ex-presidente Dilma Rousseff e que agora tem uma grande exposição na mídia com fatos aí recorrentes, principalmente na capital, em São Paulo, de mortes de mulheres. A gente tem dados aqui, 40% dos assassinatos de mulheres nos últimos anos são cometidos dentro da própria casa da vítima, muitas vezes até pelo próprio companheiro. De janeiro a junho deste ano, 272 mulheres foram mortas no estado de São Paulo. É um número preocupante, né? Um número bastante alarmante. Essa lei consegue diminuir
ou pelo menos prevenir, junto com a Lei Maria da Penha, esse caso de feminicídio? Ainda não. O feminicídio, quando você dá essas informações, é uma conta bem dramática, né? bem preocupante, porque assim, a cada 4 horas morre uma mulher em São Paulo. A cada 4 horas. Vítima de violência, boa parte de violência doméstica, mas aí também tem a violência urbana, né? Que no caso do feminicídio trata a violência contra a mulher quando ela morre única e exclusivamente pelo fato de ser mulher. Mas aí você tem a questão da violência urbana, você tem os estupros que vão crescendo na cidade, e o feminicídio vem para... primeiro que o feminicídio foi promulgado por uma mulher. Foi necessário que uma mulher viesse a ser presidente deste país para reconhecer a seriedade da violência contra a mulher e dizer assim, não, a gente precisa transformar uma lei mais dura contra os homens que matam mulheres. Até porque você tem casos de homens que não matou uma única mulher, né? Ele já matou, ele não teve a pena aplicada da forma como deveria, volta para as ruas e matam novamente, né? Então, a lei do feminicídio, claro que fortalece as políticas públicas voltadas para as mulheres, mas ela ainda precisa, a justiça ainda precisa ser mais severa, os juízes ainda precisam, e também as polícias, né, em todas as suas instâncias, precisam ter um entendimento de como é que você evita quando você, por exemplo, diz para um homem que ele não pode chegar perto de uma mulher a tantos metros. Quando você fala dessas estatísticas, tem uma estatística mais assustadora. Quase metade dessas mortes são por armas de fogo. Então a gente está dizendo que tem uma parte da população deste país com armas dentro de suas casas. Por isso a gente tem que pensar em tantas outras políticas. Políticas de desarmamento, né? Quando as pessoas defendem que tem que ter armas. E aí, para nós militantes, fala assim, bom, se num país onde o armamento ainda não é legalizado, as mulheres morrem vítimas de violência doméstica por arma de fogo, de onde é que está vindo essas armas? Quem são essas pessoas que matam as mulheres dentro de suas casas com armas? Quase metade por armas de fogo, daí quase 40% por armas brancas, né? Por objetos perfurantes, facas, chaves de fenda, uma outra parte por estrangulamento. O fato da lei tornar o feminicídio um crime hediondo ainda não é suficiente, não intimida. Há de se fazer políticas mais agressivas no sentido da prevenção, é isso? A gente tem aí um histórico, por exemplo, o Lindenberg, que matou a namorada, que era nova, mas você tem recentemente agora um advogado que matou delegado que matou uma juíza. Que matou uma juíza. Então, assim, está em todas as idades, está em todas as classes sociais. Não há distinção nesse sentido, não é isso? A violência contra mulheres nunca foi de classe social. O que acontece é que as mulheres pobres ou as mulheres de classe média baixa eram mais expostas ou têm as suas vidas mais expostas quando da questão da violência. O que acontece hoje é que as mulheres que têm uma condição social melhor ou uma condição financeira melhor também tiveram o entendimento da gravidade da relação homem e mulher com a questão da violência e passam a denunciar mais, mas ainda há muito que se avançar. O machismo continua matando todos os dias nesse país. Quando a gente usa a palavra machismo e as pessoas acham que só feminista usa essas expressões de machismo, não é o machismo. São os machos que eu costumo dizer que são machos alfas, que não conseguem receber um não das suas companheiras e as matam. Então, o não que a mulher diz ao homem ainda mata. Você diz, eu não quero mais, e o macho, pelo machismo que é criado neste país e que é tratado como cultura, e eu não vou tratar machismo como questão cultural. O machismo vai muito além do que a questão cultural, continua matando as mulheres pobres, ricas, brancas, negras. Mas quando você vai olhar as estatísticas, são as mulheres negras e pobres que morrem mais vítimas de violência doméstica e vítima também de violência urbana.
Hoje nós estamos tratando aqui de duas importantes leis, né? A Lei Maria da Penha, que completa 11 anos, e também a lei que foi criada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, a lei do feminicídio. Nós estamos com a Gleides Sodré. A gente vai fazer uma pausa, um pequeno intervalo, e em seguida a gente continua explorando esse assunto. E a Gleides já disse aqui, o não e o machismo são duas armas potentes que continuam matando as mulheres, não só no nosso estado, na nossa cidade, mas em todo o país. Não saia daí, a gente volta já já. Nós não estamos só contribuindo com a qualidade do propósito de revitalização do São Francisco, mas com atendimento direto da população com qualidade. O objetivo do Plano Novo Chico é que possamos garantir que o Rio São Francisco possa ter ampliada o seu volume de água, garantindo com isso que as populações do entorno da bacia do Rio São Francisco possam ter assegurados esse patrimônio nacional. Voltamos com o Direto da Redação, este programa ao vivo. Daqui a pouco você vai acompanhar também a sessão no plenário Tiradentes. Nosso tema hoje são os direitos da mulher. Presente aqui a Gleides, que é presidente do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Mulher de Osasco. E ela está aqui conversando com a gente. No bloco anterior, ela trouxe uma informação que é bastante relevante, que a morte, a maioria das mortes das mulheres é porque ela disse um não para o homem, né? E esse não é muitas vezes não aceito, e aí entra no caso do machismo. Outra informação importante também que a Gleides nos trouxe é que a violência ela não tem faixa etária e ela também não tem classe social. Antigamente, Gleides, as mulheres de alta classe social, elas tinham medo de denunciar o marido por conta de perder, de repente, tanto o status social e também o status financeiro. Hoje já diminui esse tamanho aí de mulheres que não denunciam. As mulheres estão denunciando mais, é isso? As mulheres estão denunciando mais porque parou-se de ter aquela ideia de que é normal o homem, né, sobrepor sobre a mulher, né? Então, é o marido dela, eles que se resolvem. Então, assim, um tapa, um dia é um tapa, outro dia é um xingamento, e daí aquilo virava surras e de repente os maridos matavam suas mulheres. E eu acho que um pouco a sociedade foi deixando isso se cair no comum. E aí quando você vê um país e um mundo inteiro, porque a questão da violência contra a mulher não é um problema só do país, do Brasil, não, é uma questão mundial. Mulheres no mundo inteiro morrem todos os dias vítimas do machismo, e eu vou dizer sempre isso, do machismo. E aí você tem um cenário que é assim, além das questões da exposição social que a mulher tem quando ela denuncia o marido, porque assim, antes da mulher ser morta pelo marido, houve todo um histórico antes. E eu costumo dizer, quando eu vou conversar com as mulheres e com os homens, é que assim, a primeira dificuldade que nós mulheres temos, eu vou dizer nós, ainda que eu nunca tenha sofrido uma violência doméstica por parte de nenhum dos homens da minha família, e nem da rua, apesar de já ter sofrido assédio moral,
e assédio sexual, eu vou me dizer nós, porque eu sempre me coloco no lugar da outra e do outro. Nós, mulheres, fazemos escolhas, como os homens fazem. Então, você escolhe se casar com um homem ou namorar um homem. Quando você escolhe namorar um homem, se casar com um homem, é o seu amor, é o seu sonho. E aí você descobre que o seu amor, que o seu sonho, que o homem da sua vida bate e mata a mulher. Isso é um dificultador. É muito difícil para a mulher denunciar o amor da sua vida. Por isso tem essa coisa da segunda chance. E aí você tem medidas, políticas públicas, né, e medidas protetivas, que quando você as aciona, é assim, olha, você está proibido de chegar a 300 metros da sua mulher. E aí eu quero voltar um pouco naquela questão da arma de fogo. Bom, a 300 metros os homens entram no salão de beleza, por exemplo, das ex-companheiras, atira e mata. Então você tem várias coisas que também vai fazendo com que as mulheres vá, às vezes, suportando uma relação abusiva até chegar na morte. E o que a gente não pode é fazer com que a violência contra a mulher reverta contra ela também, porque a sociedade tem uma mania horrorosa, desonesta e muito grave de reverter a relação da violência contra a mulher como culpabilizá-la. Então, assim, ela é culpada porque ela continuou com o homem que batia nela. A segunda chance a gente dá para todos. Os homens traem as mulheres e as mulheres continuam com eles, as mulheres traem os homens e elas voltam para eles, e às vezes o companheiro dá um tapa e ela acha que aquilo vai acabar, e depois o tapa vira a surra, e aí é aquele ciclo que todo mundo já conhece. Né? Essa intervenção que eu vou fazer, ela é importante. Eu queria perguntar, aonde é que a companheira, a mulher, ela começa a identificar um possível agressor que vai piorar daqui para frente, do tipo, começou com um xingamento, um desrespeito, veio um tapa, aí não pode mais passar. Em que momento a mulher, ela já pode, daqui para frente não continua, senão vai virar um agressor e potencial assassino, tirando a minha vida. Como é que a esposa, a mulher, ela pode identificar, Gleides? Tem esses fatores, esses olhares mais específicos para esse caso? Bom, eu vou te repetir de novo que quando a gente escolhe alguém para namorar, a gente sempre vai colocar nessas pessoas todas as coisas maravilhosas que a gente espera de um ser humano. Então, tu nunca vai identificar que o cara que tu tá apaixonado vai te bater. Tu nunca vai identificar que o cara que tu escolheu para ser teu marido vai te matar. Mas alguns sinais pode fazer a mulher se tornar alerta. Então, aquele negócio, tu tá conversando hoje com ele, daí tu tá num baile e jogou uma cerveja em tu, por exemplo. Opa, jogou um copo de cerveja em mim, daqui a pouco ele joga o copo em mim, e isso pode se tornar, né, aquele sinal de que, assim, esta pessoa é agressiva, esta pessoa não consegue o diálogo, esta pessoa vai resolver as nossas brigas de relacionamento com violência. E já é melhor terminar o relacionamento, então, nesse momento, porque depois um não vai se tornar mais complicado, e aí é a arma fatal, o não. É o ideal, seria o ideal, se isso não envolvesse uma série de outras coisas. Bom, a gente, além de viver num país machista, a gente também vive numa sociedade hipócrita, porque... hipócrita, e às vezes eu sou muito dura com as pessoas quando eu trato desse tema, porque ele realmente me incomoda, ver mulheres morrendo porque disse para um cara, eu não quero mais continuar casada com você, é uma coisa que me assusta, até porque eu tenho uma filha mulher e eu não consigo imaginar receber um corpo ao invés de receber minha filha de volta. Então, as famílias, por exemplo, às vezes fazem com que a mulher permaneça num ciclo de um casamento ou de um relacionamento violento, quando, por exemplo, você diz, eu te disse para não casar com esse cara, então agora tu não volta mais para minha casa. Se a gente mora num país onde as mulheres ganham menos que os homens, num país onde o trabalho e o emprego para as mulheres é menos remunerado, ela tem menos probabilidade de continuar no mercado de trabalho quando ela se torna mãe. Ser mãe no país aqui aí já é um dificultador para ela trabalhar. Então a mulher está sempre numa condição financeira, ou quase na maioria das vezes, pior do que o homem. Então quando você se separa, normalmente a mulher sai de casa e o homem fica, porque é ela que está incomodada. E aí a família às vezes não quer recebê-la de volta. Isso já é um dificultador, então, para ela sair da casa dela.
E aí você vai se mantendo nesses relacionamentos abusivos, porque você não tem o apoio familiar e muito menos você tem políticas públicas que recebam essas mulheres, políticas sérias e efetivas que acolham as mulheres que querem interromper um relacionamento abusivo antes dele chegar a um homicídio ou a um feminicídio. E para sair desse enlace, para sair desse relacionamento que pode causar, de repente, uma tragédia, ela pode simplesmente sair, uma opção, e não quero mais viver, ela pode também denunciar, ela tem também, a mulher, um lugar que ela pode ir e falar, estou saindo de um relacionamento, quero uma orientação, posso denunciar, posso fazer um boletim de ocorrência, ela tem uma ajuda psicológica, uma ajuda amiga, um ombro amigo, ela pode conversar. Como é que é a orientação? Qual é a informação que ela tem que buscar para poder, de repente, dar uma virada na vida e sair desse enrosco, dessa coisa ruim que pode fazer mal para ela? O ombro amigo ela deve sempre ter, porque nós mulheres devemos ser sempre solidárias com as outras mulheres. Nós devemos ser solidárias com todas as pessoas. Mas a solidariedade, e que nós que somos militantes que chamamos de sororidade, porque sororidade é mais do que solidariedade, é tu se colocar no lugar da outra e tu entender que o fato de ser mulher te torna vítima de uma série de coisas numa sociedade. Então, quando você tem políticas públicas sérias, que infelizmente as políticas para as mulheres estão sofrendo retrocessos gravíssimos e a sociedade precisa se ater para isso e as mulheres precisam se juntar contra todos os retrocessos que estão tendo na relação de políticas públicas, é exatamente isso que nós militantes, nós que estamos na defesa do direito da mulher queremos, que a sociedade, que o governo, seja ele na esfera federal, estadual e municipal, dê a essas mulheres que querem interromper o relacionamento abusivo a condição de ir. Então, casa-abrigo, por exemplo, Osasco não tem. Há anos nós estamos nessa cidade militando, lutando, tentando diálogo para que seja criada a casa-abrigo aqui na cidade. E aí tem uma série de urgências, porque eu costumo dizer que parece que os governos têm as suas urgências e não entendem o que acontece no município que ele governa. Então você precisa olhar que tipo de munícipe você tem, qual é o perfil de mulheres e como é que os jovens e as mulheres e os homens e as crianças e os velhos dessa cidade vivem para você criar políticas públicas efetivas. Eu sei que o bloco está terminando e aí eu quero voltar nessa questão, se possível, para a gente falar um pouco sobre a questão das casas-abrigos e fazer uma solicitação para a cidade de Osasco. A gente vai fazer um breve intervalo e com certeza em seguida vamos explorar mais essa questão da falta de políticas públicas, principalmente para a mulher. Não saia daí, é muito rapidinho, a gente já volta. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todos precisamos comer. Como dar conta disso? Graças aos avanços da agricultura, do beneficiamento, armazenamento e transporte, nos últimos 50 anos, aumentamos muito a produção de alimentos. Com toda essa tecnologia, produzimos comida suficiente para alimentar toda a humanidade. Mas mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome por todo o mundo. Essa situação se explica em parte pelo desperdício. Só no Brasil, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. 52,5% da população brasileira consome mais do que precisa, ganhando peso e ficando muito acima do ideal. Esse consumo excessivo pode gerar obesidade, além de problemas graves de saúde, como diabetes, infarto e hipertensão. Mas todos podem contribuir para diminuir esses vários tipos de desperdícios e exageros, de várias formas. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes.
consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício. De volta com o Direto da Redação, hoje tratando de assuntos de interesse da defesa da mulher, dos direitos da mulher. Gleides, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco, está aqui com a gente num bate-papo bastante informativo e esclarecedor. A gente, no bloco anterior, estava falando da questão da falta de políticas públicas. E você tocou no assunto que é a casa-abrigo. Não é isso, Gleides? O que seria a casa-abrigo? Para que serve? Qual que é a função? Osasco não tem ainda por quê? Osasco não tem ainda porque eu vou dizer, olha, eu vou chamar a atenção da sociedade, dos munícipes de Osasco, que precisa ser mais participativo, precisa cobrar mais do poder público, políticas sérias e políticas efetivas em todas as esferas. Mas como a gente está tratando da questão da mulher agora e da questão da mulher vítima de violência, a gente precisa ser mais enfático e ser mais, focar. A casa-abrigo é um espaço para abrigar mulheres antes que elas sejam mortas, né? Quando ela entra com uma denúncia de relacionamento abusivo, de violência já doméstica, está em situação de medida protetiva. Medida protetiva é quando ela já denunciou e a justiça já determinou que ela corre risco de vida e que, portanto, ela está naquela coisa do marido não poder chegar até tantos metros, de não poder se aproximar da ex-companheira, da ex-namorada, enfim. E essas mulheres terem uma casa onde elas possam ser abrigadas, inclusive junto com seus filhos, porque os filhos também são um fator que fazem com que a mulher não saia de suas casas e não saia dos relacionamentos abusivos, para poder abrigá-la até que ela consiga, então, caminhar com as suas próprias pernas, né? Poder alugar um espaço para viver, ou retomar a casa da família, ou retomar a sua cidade de origem, enfim, até que ela possa recomeçar a sua vida depois de deixar um relacionamento abusivo. Então, aproveito, inclusive, para cobrar do prefeito Rogério Lins, que me parece, porque o Conselho da Mulher ainda não teve a oportunidade de conversar com o prefeito, ele ainda não nos recebeu, de que me parece que ele assinou já uma parceria aí para a criação da casa-abrigo na cidade de Osasco, e a gente precisa fazer com que os munícipes de Osasco cobrem, porque pode ser que eu ou qualquer outra mulher de Osasco precise desse espaço. Então, precisa se fazer mais políticas públicas de proteção à mulher osasquense, e a casa-abrigo tem, inclusive, recursos do governo do estado, então a conta não fica toda no município, porque parece que é sempre o problema, por mais engraçado ou trágico que seja, o problema da política é sempre a falta do dinheiro, que para outros casos está sempre sobrando, né? Na ausência da casa-abrigo, o local que a mulher pode procurar seria o Centro de Referência da Mulher, é isso? Sim. Sim, ela tem o Centro de Referência da Mulher, que faz um atendimento, que tem uma equipe de médicos especializados, então de psicólogos, que pode dar para ela o acompanhamento, mas assim, é o acompanhamento de quem tem sua casa e vai lá no Centro de Referência, e que o Centro de Referência às vezes encaminha para outros espaços. A gente tem ONGs que fazem esse trabalho muito bem, né? O papel que o Estado não faz, ONGs fazem. Né? Mas a gente não pode viver num município do tamanho de Osasco e com a importância de Osasco, necessitando da ajuda de outros municípios ou de organizações não governamentais. E por falar em papel, qual é o papel
fundamental, qual a importância do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na cidade? Qual é o objetivo? Como é que trabalha? As pessoas podem fazer contato? Há reuniões frequentes? Você pode falar um pouco mais sobre o Conselho? Ótimo. Obrigada por essa oportunidade, porque assim, os conselhos, né, todos eles têm um papel muito importante para as cidades. A minha função no Conselho de Presidente não é remunerada, é sempre bom a gente dizer isso. Eu sou voluntária, né, e como todas as conselheiras que representam a sociedade civil, e o nosso papel é esse aqui, é de fazer denúncias quando não se está cumprindo as políticas públicas ou não se está criando políticas públicas no município em relação às mulheres, aos gays, às mulheres trans, a todas as pessoas que estão inclusas ou incluídas no que defende o direito da mulher. Quero deixar claro que o Conselho da Mulher de Osasco tem uma mulher travesti, né, e é um dos primeiros aqui na nossa cidade a ter a participação de uma mulher travesti na composição pela sociedade civil. Então, nosso papel é propor ao governo políticas que possam, né, efetivamente funcionar e principalmente de cobrar do Poder Executivo e do Poder Legislativo políticas públicas que atendam às demandas da cidade. A gente se reúne uma vez por mês, por enquanto na Coordenadoria da Mulher, que precisa ainda inclusive ser bem trabalhada neste governo para que a gente possa ter um espaço melhor e com mais condição de trabalho, né? A gente se reúne uma vez por mês na Coordenadoria da Mulher, inclusive no próximo dia 29, das 17 às 19 horas. Todos os munícipes podem participar das reuniões do Conselho, só não tem direito a voto, mas tem direito à voz e não só pode, como deve participar. Os conselhos são fortalecidos exatamente pela participação da sociedade civil. Então é necessário que a sociedade civil tome para si a responsabilidade de cobrar, através desses espaços, políticas públicas de qualidade para o município. Você falou do Conselho, tem uma trans que faz parte do Conselho, isso é legal, bacana, é inovador, né? E como se aplica a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio também, as trans, as lésbicas, elas estão contempladas nas leis? Elas estão contempladas porque elas podem fazer a denúncia, porque feminicídio é todo o crime que é cometido contra a mulher simplesmente porque ela é mulher. Tem gente que mata negro só porque ele é negro. Tem pessoas que matam pessoas porque ela é do sexo feminino. Então, ela também protege as mulheres trans, protegem também as lésbicas. Então, e aliás, esse é um tema que a gente deve muito abordar sempre e talvez mereça um pouco mais de atenção da sociedade, que é a questão da violência entre as mulheres lésbicas. Elas também sofrem. E muito crime passional também, muito crime né? passional, né? E que a sociedade não dá a devida atenção para as mulheres lésbicas e para os gays e para os travestis, enfim, para toda esta comunidade LGBT que a gente tem, inclusive, uma representação aqui na cidade. Uma mulher, então, pode ser presa por feminicídio, por Sim. crime de feminicídio, no caso de ser lésbica e ter um crime passional, um homicídio. Se ela tem um relacionamento com outra mulher e a companheira dela agrediu, é violência contra a mulher, e se a matou, é um feminicídio porque ela matou uma outra mulher numa condição conjugal de casamento, né, de violência doméstica. E onde denunciar? Onde a mulher que está sendo agredida ou a vizinha que viu a outra ser agredida, e aí esses casos de violências, onde deve ser denunciado? Há um telefone ou deve ser somente na delegacia de defesa da mulher? Bom, ela pode ligar em qualquer delegacia. A Delegacia da Mulher, inclusive, é uma das pautas que nós mais militamos, porque a Delegacia da Mulher no estado de São Paulo funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Já não é 24 horas. Não tem horário né? para os homens matarem as mulheres. Aliás, eles matam elas nos finais de semana, quando as delegacias estão fechadas, as delegacias da mulher. Então, o ideal é você ligar no 190, chamar a Polícia Militar, que deve se qualificar, inclusive, melhor para atender esses casos, né, mas que tem atendido.
ligar no 190, mas também fazer a denúncia no Disque 180. É um número, inclusive, que faz com que a gente tenha as estatísticas, né, mais corretas sobre esse tipo de crime, né, tanto da questão do feminicídio como da própria violência. Liga no 190, liga no 180, grite. E eu me sinto no dever de dizer aqui, fazer um pedido para todos que nos veem e que nos assistem, que assim, em briga de marido e mulher, a gente agora mete a colher. Mete a colher, deve denunciar. Chama a polícia, né? Se você está ouvindo mulher pedir socorro, como eu já ouvi, liga e chama a polícia. Ele nem precisa, ele ou ela não vai nem saber que foi você, mas a gente não pode se omitir quando a gente ouve um pedido de socorro. Então a gente precisa começar a meter a colher, sim, nas brigas e fazer as intervenções. Liga para a polícia, diz que tem alguém agredindo o vizinho, a vizinha do lado, né? E aí a gente precisa tomar como nosso esse problema que não é só das mulheres. Esta pauta não é só das mulheres. Envolve homens e mulheres, aliás, a conscientização é mais dos homens do que das mulheres. A gente precisa ter essa clareza, consciência, né? essa clareza, né? A gente precisa falar mais com os homens sobre os assuntos voltados que parecem ser de mulheres. Exatamente, e foi o que você fez hoje aqui, foi o que nós fizemos para quem está em casa, para quem está nos assistindo também pela internet. Muito obrigado, Gleides. Infelizmente o nosso tempo é curto, daria para a gente ficar aqui conversando sobre esse assunto durante horas, mas infelizmente a gente vai começar a sessão ordinária da Câmara Municipal. Queria te agradecer por demais a sua vinda aqui, os seus esclarecimentos, o seu conhecimento, a sua militância. Deve ter servido com certeza para quem está em casa nos assistindo. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Fique agora com a sessão ordinária na Câmara Municipal. Nosso muito obrigado. A gente volta na próxima semana com o Direto da Redação. Obrigado. Obrigada. Obrigado você. Foi